Hoje vai ser a interferência do governo federal nas estatais e a gente vai conversar com o Silvio Caccioni, diretor da Eurásia no Brasil. Silvio, você me ouve? Eu te escuto. Você me escuta? Agora também estou te escutando. Beleza, então a gente pode Tá certo. começar. Me escuta bem? Tem muito áudio, muita interferência? Escuto Porque se bem? for, Não, acho que todo mundo está conseguindo escutar bem. Se perfeito. alguém tiver algum problema, avisa para a gente aqui nos comentários, mas acho que está bom. Então vamos lá. Como eu disse antes, bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo da agência CMA. Hoje nós vamos conversar a respeito da intervenção do governo federal nas estatais, assunto que veio à tona por causa da decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da Petrobras em meio a uma alta no preço dos combustíveis, criticada publicamente por ele, inclusive. Nosso entrevistado de hoje é o diretor da Eurásia no Brasil, Silvio Caccioni. E bem-vindo, Silvio, à nossa entrevista. Obrigado por ter aceito o convite. Não, eu que agradeço, Gustavo. É um grande prazer estar aqui com vocês e conversando sobre esse tema tão importante. Estou aqui à disposição para as perguntas. Tá certo. Tá bom. Então, vamos começar a conversa aqui. Acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é essencialmente sobre a mudança na Petrobras, né, que foi um movimento claramente vinculado aí ao aumento do preço dos combustíveis. A empresa vinha aumentando consecutivamente o valor desses produtos, né, em função da política de preço que adota, que é vinculada aí em que os preços do combustível no mercado doméstico são vinculados ao preço internacional e à cotação do dólar. E, enfim, aconteceu dentro dos trâmites burocráticos previstos para uma troca de comando na Petrobras, né? Aconteceu coincidentemente aí junto com o fim do mandato do atual presidente da companhia, o Roberto Castelo Branco. Mas, ao mesmo tempo, o mercado entendeu que foi uma interferência política, claramente política, na companhia, né? Então, o que eu queria saber, primeiro, uma avaliação sua de até que ponto, de fato, isso é uma intervenção política na Petrobras. Oi, você me escuta, Gustavo? Tô te escutando. Você falhou para você Não, aí? não peguei a pergunta, assim, até que ponto isso é uma interferência política na companhia, né? Isso. E, assim, é uma interferência política, mas é preciso entender os limites para a interferência política na Petrobras, né? É uma interferência política porque o acionista controlador, o governo federal, preferiu trocar o comando da empresa para ter uma influência maior sobre a política de empresas da companhia. Isso ficou claro nas declarações do próprio presidente Bolsonaro. Muitas vezes, Bolsonaro já disse recentemente que espera que as coisas mudem com o Silvio Luna na presidência da Petrobras, no lugar do Roberto Castelo Branco. E a preocupação com os preços de combustíveis, ela tem conexão direta com a política, já que é um tema muito sensível para o eleitorado, ainda mais no meio de uma pandemia. Existem muitos assessores do presidente, ministros, que estão preocupados com a repercussão de um aumento de 40%, 50% nos combustíveis no meio de uma crise social com a pandemia. Então, esperam que a empresa colabore com o restante do governo na gestão dessa crise. Então, foi sim uma decisão política, uma interferência política, não fosse esse aumento de preços de combustíveis no meio de uma pandemia, é bem possível que o Castelo Branco continuasse à frente da Petrobras, tivesse um mandato renovado. Mas é muito importante ter em mente quais são os limites dessa interferência política, porque eles estão dados não só pelo estatuto da empresa, mas também pela lei das estatais que foi aprovada em 2016. E além desses dois instrumentos, você também tem dentro do próprio governo uma série de outros limites, barreiras, alguns deles não estão escritos em lei, mas pelas pressões que vêm de algumas partes do governo para uma política mais autônoma da Petrobras, isso segura também as mãos do presidente para uma atuação mais agressiva contra o interesse do minoritário. Então, o presidente não pode simplesmente mandar a Petrobras cortar o preço do combustível, porque o Estatuto da Petrobras obriga o governo a compensar a Petrobras por uma diferença de preços que não represente um mercado competitivo. A lei das estatais também não permite que o presidente indique qualquer um para o conselho da empresa. E se o presidente quiser atropelar essas barreiras
quiser mudar, vamos supor, o estatuto da Petrobras, vai ter que indicar conselheiros para isso, ele também enfrenta a resistência de órgãos importantes do governo, né, dentro da própria equipe econômica, mas não só. Se ele não quiser vender refinarias, tem um acordo com o CAD. Então ele vai ter que comprar uma briga com o CAD. Então tem uma série de outras instituições que servem como um freio para essa vontade de intervenção do governo sobre a Petrobras. O mais provável, no fim das contas, é que essa nova gestão tente sim ganhar um pouco mais de flexibilidade sobre a política de preço, acabe segurando sim um pouco mais o preço no momento em que o preço lá fora sobe, mas não mantendo sistematicamente esse preço abaixo da paridade no longo prazo. Ele só vai tentando manobrar, absorvendo com a Petrobras no curto prazo, mas torcendo para o dólar cair, torcendo para o Brent cair, para que essa paridade seja alcançada lá na frente. Certo. Então, houve uma interferência política, como a gente conversou aqui. A diferença é que, dessa vez, há em vigor aí estruturas institucionais que impedem uma interferência mais direta do presidente, né? Por isso que também deve-se ter optado por essa intervenção dentro dos trâmites que eram esperados para a troca de comando da companhia, né? Agora, a percepção de um governo mais intervencionista no setor petrolífero, como ficou claro nessa questão do preço dos combustíveis, dada a reação no mercado, né? O mercado reagiu muito mal à decisão de troca de substituição do comando da Petrobras. Pode prejudicar a venda de ativos da empresa? A gente sabe que a Petrobras está tentando vender uma série de ativos, tentando vender refinarias. Até que ponto essa decisão do governo de interferir na companhia pode prejudicar esse processo? Pode, sim. Claro que pode. Mas a gente se preocupa menos hoje com a vontade de vender. A gente, olhando para a Petrobras, olhando para o conselho, como está sendo costurado, olhando para as próprias posições do presidente e dentro do governo de outras peças-chave, nos parece que o plano estratégico da Petrobras está mantido. A ideia é vender ativos não estratégicos, refinarias principalmente, e outros ativos, e focar no pré-sal, que é onde tem mais dinheiro, onde tem mais potencial. Então, a vontade de vender nos parece que não mudou muito, mas a gente está mais preocupado com a vontade de comprar. Compradores desses ativos que agora vão olhar para o cenário como um todo e vão ficar receosos. Será que eu vou entrar no mercado de combustível que tem os caminhoneiros na outra ponta pressionando, é um tema tão sensível, pode ter subsídio, não vai ter subsídio? Essa incerteza maior sobre as condições de mercado para fabricantes de combustível no Brasil e para importadores de combustível no Brasil prejudica a chegada de novos entrantes. Então, enquanto essas incertezas permanecerem, no mínimo, a Petrobras acaba tendo que oferecer um desconto maior desses ativos. Ela acaba pegando menos por esses ativos. O processo pode demorar mais. O TCU está de olho, porque é uma empresa pública. Não pode vender a qualquer preço, porque isso pode gerar questionamento depois. Então, essa é a preocupação maior que a gente tem. E daí, um processo mais arrastado de venda de ativos pode chegar na eleição de 22, né, com uma parte menor tendo sido concluída. E, dependendo do resultado da eleição em 22, você pode interromper esse processo, dependendo de quem ganhar. A gente viu, pelo discurso do ex-presidente Lula, que o PT, se voltar, não vai seguir, obviamente, com a política de venda de ativos da Petrobras. Tá certo. Só lembrando a todos que estão assistindo aqui que a gente está acompanhando os comentários. Quem quiser enviar perguntas para a gente, vai enviando enquanto a gente está conversando, que a gente tenta incluí-las aqui na nossa conversa, tá? Bom, agora, saindo um pouco da questão da Petrobras, indo para um contexto um pouco mais amplo, das estatais em geral, né? Bom, vocês acreditam que essa interferência na Petrobras foi uma questão pontual, referente a essa pressão dos caminhoneiros pela redução no preço dos combustíveis, né, essa ameaça de greve, ou é um sinal de uma postura mais intervencionista do governo em relação às estatais de forma geral? Foi um recado do Bolsonaro para os presidentes dessas empresas, os presidentes que quiserem discordar das ideias dele? E se foi, em que outras empresas que o governo federal pode fazer algum tipo de intervenção semelhante? A gente não vê como um sinal de uma virada populista da política econômica do governo como um todo. O presidente e também o grupo militar que cerca o presidente, eles não têm um plano econômico muito diferente do que está colocado pelo Paulo Guedes. Isso é muito importante que se diga. Os militares, inclusive, enfatizam isso várias vezes. Eles gostam de falar que eles não são os militares do Geisel, eles são mais parecidos com a primeira fase do governo militar,
que era um governo liberalizante, um governo que está aberto para o capital estrangeiro. A privatização da Eletrobras está sendo tocada internamente pelo almirante Bento Albuquerque. Os militares, eles estão alinhados com a ideia de abrir a economia brasileira para uma participação maior do capital estrangeiro. Eles sabem dos limites fiscais, eles não estão querendo encarar uma crise com o mercado gastando acima do teto sem limites. Eles têm consciência de que o Estado não pode ser o indutor do desenvolvimento e é preciso abrir espaço para o mercado fazer esse papel. E a Petrobras, nesse contexto, precisa focar onde tem mais rendimento, não só para ela como empresa, mas para o Brasil como um todo, que é o pré-sal, gera royalties, gera tributos para todo o país, e abrir o mercado onde a Petrobras controlava como monopólio, no gás natural, nas refinarias. Então, essa visão estratégica de política econômica, ela não mudou. E o Bolsonaro está alinhado com essa visão, e mais do que ele, até os militares que o cercam. Mas os militares, eles trazem para dentro do governo, e o Bolsonaro também, uma visão de mundo com algumas diferenças. Eles têm uma preocupação muito grande com segurança nacional. Temas de segurança nacional, então uma greve dos caminhoneiros, por exemplo, isso pode ser um fator desestabilizador. Tá? E quem vai ter que segurar a onda se aparecer uma greve de caminhoneiros são os militares. Então, eles são mais sensíveis a esse tipo de problema. Os militares também estão às voltas com a questão reputacional deles. Né? Eles entraram de cabeça no governo Bolsonaro, depois de anos se mantendo distantes da política, e eles percebem que agora o sucesso ou o fracasso desse governo é o sucesso ou o fracasso deles, e da reputação deles também, como indivíduos. Então, eles estão super investidos nesse governo e estão muito preocupados com essa crise da pandemia. O medo de isso estourar, de perder esse controle da questão social, os preços estão subindo muito, o desemprego está alto, da popularidade do presidente cair demais e acabar perdendo as condições de avançar com a agenda econômica e perder a eleição em 2022. Tá? Então, eu fiz todo esse discurso para colocar o quê? Que a gente não vê um plano B. A gente não está vendo o Bolsonaro, os militares, com uma nova matriz econômica. Não, vamos pegar agora as estatais, vamos transformá-las no vetor de crescimento, fazer investimentos em refinarias, controlar o preço. Não tem essa visão estatizante, desenvolvimentista nesse governo. Mas esse grupo, que está mais sensível aos temas de segurança nacional e muito preocupado com a popularidade do presidente, nesse momento de crise mais aguda, eles estão querendo ganhar um pouco mais de controle sobre decisões que antes estavam totalmente delegadas para a equipe econômica. Então, preço de combustível estava na mão do Castelo Branco com a equipe econômica. Ele até estava segurando no final do ano passado. Tinha um gap entre o preço de fora e o preço daqui. Só que ele fechou muito rápido essa diferença em fevereiro. Não sei o motivo, mas a própria Petrobras estava sendo cobrada pelos acionistas por estar mantendo o preço abaixo. Então, pode ser que ele tenha querido demonstrar a independência dele. Fechou muito rápido esse diferencial. Para os militares, subir 10, subir 20, estava ok, mas quando subiu 40, com greve de caminhoneiro no radar e uma pandemia, daí eles quiseram interferir. Não, a gente não vai mudar a paridade, mas a gente tem que ter alguém lá com linha direta. Vamos colocar o ex-ministro da Defesa, que vai ter um pouco mais de jogo de cintura para esse tema. Comunicação é um tema muito estratégico no meio de uma crise como essa. Então, acabaram de nomear um militar para chefiar a comunicação no governo Bolsonaro. A saúde era uma posição muito estratégica, então eles mantiveram por muito tempo um militar como ministro. Estão trocando agora, por causa de uma pressão imensa sobre ele, no meio dessa crise toda, ameaças de CPI, investigação, mas o que está por baixo do novo ministro vai continuar tendo um respaldo muito grande dos militares. Eles vão continuar com uma participação muito importante nesse tema. O mais provável, isso depende muito da vacinação, mas é algo que deve acontecer mais para o fim do segundo trimestre, ali a partir de maio, você já vai começar a passar a parte mais crítica da pandemia, e o segundo semestre é um semestre de normalização, aí essa pressão vai refluindo. A equipe econômica, se ela ficou, a gente acredita que ela vai ficar, eles vão continuar com autonomia para tocar a maior parte da política econômica, com autonomia para indicação de cargos, vão continuar tocando as estatais com um ponto de vista mais voltado para o mercado do que para o governo. E esses conflitos não vão embora totalmente, mas a equipe econômica volta a ter uma posição um pouco mais forte para vencer essas disputas internas. Lembrando que ano passado já teve essas disputas. Né? A gente teve a disputa do Pró-Brasil, Braga Neto contra Guedes, teve disputa do teto,
E no ano passado o Guedes ganhou todas, a equipe econômica ganhou todas, mas num contexto em que ainda você tinha um auxílio emergencial mais robusto, você tinha uma política de alívio para as empresas também muito mais generosa. Então, não havia a mesma preocupação com o contexto social. A própria popularidade do presidente caiu, mas rapidamente se recuperou, foi até acima do nível pré-pandemia. Agora, a Uhum. perspectiva dentro do governo é mais preocupante. Por quê? Porque você não tem o mesmo auxílio emergencial, você está muito mais limitado do lado do teto de gasto e você também está com uma ponta pior da pandemia e os preços subindo. Então, esse conjunto de fatores está trazendo medo para esses grupos no governo de que agora o impacto vai ser maior. Sim. O outro ponto que eu queria comentar com você também é referente às próximas privatizações que o governo pretende colocar aí na fila, né? Tem no Congresso um projeto para privatização da Eletrobras, tem também uma intenção aí de privatização dos Correios, mas eu queria falar especificamente no modelo de privatização da Eletrobras. A gente viu que teve essa decisão no Bolsonaro de trocar o comando da companhia para justamente bater ali na política de preços da Petrobras. E eu queria saber se essa perspectiva de interferência em assuntos sensíveis pode acabar interferindo no modelo que vai ser usado para a privatização da Eletrobras, né? E hoje a gente está se definindo aí como é que vai ser a fatia final do governo na empresa, de que forma que vai ser feita essa venda, né? Muda alguma coisa para vai ter que mudar alguma coisa para a oferta ser bem recebida, para essa oferta de ações, por exemplo, que é o que está se debatendo hoje, né? Uma diluição da participação do governo ser bem recebida pelos investidores, ou vai. O modelo de capitalização que foi proposto, diluição de participação da União, mas com uma golden share que preserva a estrutura pulverizada de controle, ele não deve mudar nas discussões no Congresso. Você vê que entre as lideranças do Congresso, seja a Câmara, seja o Senado, essas negociações já foram feitas por anos e tem pouca resistência ao modelo final. Ele compreende-se a necessidade, a maioria, não todos, obviamente, os líderes, mas na maioria, compreende-se a necessidade de que a União abra a mão do controle para poder trazer esse aporte de capital do setor privado, mas isso não daria o controle para nenhum acionista específico, então não é um chinês comprando, então os militares ficam confortáveis, tá? Não vai vir uma empresa de um estado como a China, como algum outro país, e que vai dominar o nosso setor tão estratégico. Ou não vai vir um concorrente. A equipe econômica também gosta desse modelo porque não vai ter uma concentração de mercado na mão, vamos supor, de um concorrente da Eletrobras. Tá? Esse modelo está bem estruturado, tem apoio no Congresso e a negociação lá, já há bastante tempo, e provavelmente nos próximos 4 meses, vai estar focada no dinheiro, onde vai o dinheiro da privatização. E uma parte vai para o Tesouro, uma parte vai para as tarifas, mas onde está a negociação de verdade nos fundos, a negociação sobre os fundos regionais. O dinheiro que vai para Furnas, o dinheiro que vai para a Amazônia, o dinheiro que vai para o Nordeste, para o São Francisco, que vai ser investido ao longo de 30 anos para fomentar o desenvolvimento dessas regiões. No fundo, os políticos, eles se acostumaram com o equilíbrio anterior. Qual era? Os políticos tinham uma estatal, né, a Eletrobras, onde eles tinham influência sobre cargos, sobre as políticas. Tá me escutando? Cortou a conexão? Mas acho que agora voltou. Vamos lá. Tá. Não, desculpa, eu tava. Mas você conseguiu. Deu para passar até agora o raciocínio ou cortou demais? Sim, sim, sim. Não, maravilha. Então, o jogo está nesses fundos, porque os políticos tinham um equilíbrio anterior, que eles tinham essa estatal, onde eles nomeavam cargos, tinham as subsidiárias, faziam políticas locais de investimento. E esse jogo, esse equilíbrio, está ficando cada vez mais precário. Eles sabem que tem muito pouco espaço hoje para fazer indicações na Eletrobras, com a lei das estatais, que a capacidade de investimento da empresa está muito mais limitada, porque ela está encolhendo. Já não tem nem as distribuidoras mais, já foram vendidas. Então, qual que é a proposta? Essa privatização faz o quê? Ela oferece para os políticos a saída desse equilíbrio que já é inviável,
para o futuro, em troca de um novo equilíbrio em que você vai ter esses fundos regionais irrigados por dinheiro da própria Eletrobras por 30 anos, e esses fundos, os políticos vão poder indicar o gestor desse fundo, eles vão ter influência sobre esses fundos. Então, é um equilíbrio positivo para os políticos, do ponto de vista do jogo local que eles sempre trabalharam, de influência sobre as suas bases. Então, onde é que está hoje a negociação? Está no valor. Quanto que vai, para que região? O Congresso ainda vai tentar elevar esse valor. Aí o risco é que fique um valor alto demais e que comece a prejudicar a atratividade do leilão. Porque essa vai ser uma obrigação da Eletrobras. Então, se for uma obrigação grande demais, aí o acionista da Eletrobras pode achar que a operação já não faz mais sentido. Tá? Então, acho que a gente não acredita que vai chegar nesse ponto. Tá? Mas é esse equilíbrio que vai ser o mais difícil de conciliar daqui até a aprovação. O mais provável é que essa MP seja sim aprovada. Tá? O maior risco para ela está no contexto macro como um todo, se a pandemia piorar muito, se o presidente perder muita popularidade, aí a janela para aprovação de reformas de fato vai fechar, e aí a MP da Eletrobras ela fica pelo caminho. Não significa que nunca mais vai passar. Se a MP caducar, depois você pode pegar a negociação e botar no PL de novo, e vamos supor que caduque no detalhe. Faltou muito pouco e acabou caducando. Você viu, a gente teve mais uma intermitência aqui, mas acho que deu para entender o centro da sua resposta, né? Que a negociação em torno da privatização da Eletrobras é mais uma questão referente a como vai ser. Silvio, você me ouve? Sim, escuto. E era isso mesmo Tá que você certo. estava resumindo, Gustavo. E o meu ponto final era o risco maior para a MP não passar é no cenário macro geral, se a pandemia piora muito, além do que se prevê, se a popularidade do presidente cai muito abaixo do que foi no ano passado, no período mais crítico da pandemia, aí a janela para reformas como um todo vai fechar. E aí essa MP, ela é uma das mais frágeis politicamente, é um tema delicado, impopular, então ela pode ficar para trás se o cenário político piorar muito. Por que a gente não acha que o cenário político piora tanto? Ele piora muito entre março e abril, mas depois ele começa a melhorar. Por causa da vacinação, esse ponto é muito importante. Apesar da Sim. vacinação estar muito atrás da expectativa de todo mundo, né? Todo mundo gostaria que já estivesse vacinando a sua família. Quando você compara o Brasil com outros países emergentes, o Brasil está com uma das melhores posições, na verdade. O Chile é uma exceção, está muito na frente de todo mundo, mas entre Brasil, México, Argentina, Turquia, você pega os países emergentes como um todo, o Brasil está um pouco à frente na vacinação e com uma perspectiva boa para os próximos meses por causa da produção local, que está cada vez mais robusta, ganhando velocidade com dois fornecedores, o Butantan e a Fiocruz. Ainda tem negociação com vários outros fornecedores que não está definida, que pode atrasar, e o noticiário está muito focado nisso, né? Mas o que já está contratado e com perspectivas boas de entregar, já garante um bom ritmo de vacinação para os próximos meses. Até maio deve cobrir a maior parte da população de risco. E se você cobre a população de risco,
a taxa de hospitalização e morte ela já começa a cair muito significativamente. Você não acaba com a pandemia, mas você entra numa nova fase, uma fase em que ela passa a ser mais administrável sem fechar a economia, sem fechar serviços de uma maneira mais abrangente. Então, por isso, a partir de maio, na nossa visão, a gente tem uma fase nova em que os riscos da pandemia para a política e para a economia, eles são muito menores. É uma fase de Uhum. normalização, assim como no ano passado, quando começou a normalizar a atividade, a gente viu melhora nos índices de aprovação, a gente viu melhora no ambiente político. Mesma coisa deve ser esse ano, a partir de maio, uma melhora no horizonte de reformas. E para a Eletrobras vai ser importante, porque em maio, junho, ela ainda está na mesa, em negociação, e tem espaço para passar. Certo. A gente está quase encerrando a nossa live já, então está para colocar duas perguntas aqui, se a gente conseguir responder de uma forma um pouco mais curtinha para a gente ficar dentro do tempo combinado. A primeira é a seguinte: o Claro? pessoal que estava assistindo aqui a transmissão comentou a respeito da questão do Lula ter se manifestado sobre a Petrobras e sobre a privatização dos ativos da companhia, e está perguntando aqui como é que eles fazem para se proteger de um eventual governo Lula que reverta a política de privatização da Eletrobras. Pois é, num eventual governo Lula, a Petrobras ela interromperia o processo de venda de ativos. Né? O mínimo que aconteceria é a nova direção parar para revisar. E daí segurar esse processo pelo tempo que for. Mas a gente acha difícil que reverta. Tá? É muito difícil nacionalizar os ativos que foram vendidos já, refinarias que tenham sido vendidas, ou comprar BR distribuidora, tem gente que especula que o governo poderia fazer isso. Isso a gente acha bem difícil de acontecer, em primeiro lugar, por causa da questão fiscal. A gente ainda vai estar com uma situação fiscal muito precária e o governo vai ter outras brigas para comprar na questão fiscal, em relação ao teto de gasto, em relação à política social, e acho que o foco vai estar aí, não vai estar em comprar briga para retomar uma refinaria, para retomar controle de subsidiárias nesse primeiro momento, tá? Não só isso, mas você tem os tribunais, Tribunal de Contas, você vai ter o CAD. Claro que depois de um tempo, com o novo equilíbrio de poder, também você vai ter um pouco mais de simpatia no próprio CAD, em outras instituições. Aos poucos você consegue ir revertendo, orientando a empresa para uma visão mais estatizante. Mas nos primeiros Uhum. anos, a gente não vê passos para trás, a gente só vê a interrupção do processo de desinvestimento. E agora uma que foge um pouco da questão das estatais, mas que ainda pode ser aí alvo de uma talvez interferência política. A gente teve o projeto de autonomia do Banco Central aprovado recentemente, mas tem um hiato aí, uma janela em que terão que ser indicados o presidente, os diretores, né? E uma dúvida que surge é: tem algum tipo de possibilidade de o governo intervir no Banco Central para evitar um aumento da taxa de juros? Porque se espera nos próximos meses uma aceleração da inflação para um nível muito mais alto do que o teto da meta, por questões estatísticas, mas ainda assim uma aceleração da inflação. Então, a pergunta é: tem alguma chance de o governo interferir no Banco Central, apesar do. Acho que não, não tem. Se tivesse alguma possibilidade de intervenção, eu diria que não viria no juro, porque uma alta de juro hoje vai ser bem-vinda na medida em que ajuda a segurar o câmbio e isso ajuda a segurar a inflação. Tá? A gente pode questionar se juros altos vão ser bem-vindos depois de um ciclo muito longo, se isso começar a impactar a atividade econômica. Mas nesse primeiro momento, acho que o foco dos políticos está no câmbio. Tá? E o aumento do juro vai, na verdade, ajudar a segurar o dólar. Mas esse Banco Central está com autonomia total para operar. O Bolsonaro acabou de sancionar a lei, a gente não vê nenhum apetite de intervenção. E essa janela entre a sanção da lei e a nomeação dos diretores também não tem uma preocupação política por trás. Essa janela de 90 dias foi negociada pelo próprio Banco Central. Eles puseram na lei essa Uhum. janela porque você precisava de um tempo para fazer a divisão da futura diretoria. Você precisa ver quem que vai pegar qual mandato, tem uma escadinha. E, Uhum. e isso o próprio Banco Central negociou. Então a gente não vê
Não é que seja assim, alguém está segurando essa nomeação hoje para poder pôr pressão no Banco Central. Isso não está acontecendo. Tá certo. Bom, gente, obrigado por terem acompanhado aqui a nossa entrevista ao vivo. Hoje a gente conversou com o Silvio Caccioni, diretor da Eurasia aqui no Brasil. A gente conversou principalmente sobre intervenção nas estatais, mas abordamos aí outros tópicos marginais a essa questão. Espero que vocês tenham aproveitado as informações que ele trouxe para a gente. Silvio, muito obrigado pela sua participação, tempo e disposição em falar com a gente. Se você quiser deixar algumas palavras finais. É só um agradecimento a todo mundo que estava aqui com a gente hoje nos assistindo, a você também, Gustavo, CMA, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esses tópicos e colocando aqui a Eurásia sempre à disposição de vocês para outras conversas no futuro. Tá certo. Muito obrigado novamente, Silvio. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Boa tarde, bons negócios para todo mundo. Boa tarde.